Olá pessoal, eu sou a Daisy e neste vídeo vamos falar sobre o manejo odontológico em pacientes cardiopatas. As cardiopatias são uma das doenças mais frequentes no mundo. Dentre os vários tipos, a cardiopatia isquêmica, as arritmias e endocardites bacterianas são as que apresentam maior grau de comprometimento cardiovascular. O atendimento odontológico a pacientes cardiopatas exige de toda a equipe de saúde, principalmente a do cirurgião dentista, uma atenção especial devido aos riscos relacionados às intervenções visando a saúde bucal. Os pacientes cardiopatas apresentam alterações de origem congênita, por exemplo, comunicação interatrial e interventricular, defeitos do septo atrioventricular, anomalias de artérias coronárias ou adquiridas que envolvem, dentre outras, como a hipertensão arterial, coronariopatias, arteriosclerose, arritmias, cardiomiopatias e insuficiência cardíaca congestiva. O paciente cardiopata deve passar por uma análise criteriosa. Além disso, deve haver uma interação entre o médico e o cirurgião dentista, para assegurar a saúde do paciente e evitar interação medicamentosa. E agora, vamos falar sobre a conduta durante o atendimento odontológico. É preciso realizar um questionário de saúde minucioso, assinado pelo paciente ou pelo responsável, atentando-se à presença de alterações cardiovasculares. Quando é relatada uma cardiopatia, a história médica progressiva deve ser detalhada, incluindo dados sobre cirurgia cardíacas, o uso de medicamento, o uso de próteses cardíacas, episódios de angina do peito e infarto do miocárdio. É preciso avaliar os sinais vitais antes e após os procedimentos e em todas as consultas. É preciso planejar o tratamento odontológico de forma para evitar repercussões infecciosas, hemodinâmicas, arritmíacas e interações medicamentosas. Pode-se utilizar para amenizar o estresse sedativos pré- e transoperatórios, anestesia local potente e analgesia pós-operatória. A sedação consciente consiste em ser realizada pela inalação de óxido nitroso e oxigênio, ou através do uso de tranquilizantes, como diazepam, o que ajuda a diminuir a descarga endógena de epinefrina, contribuindo para o equilíbrio hemodinâmico durante o atendimento. É importante considerar que durante a escolha do anestésico local, o tipo de comprometimento cardiovascular do paciente. Os anestésicos locais contendo a epinefrina e seus derivados, como vasoconstritores, devem ser utilizados em quantidade mínima, no máximo 2 tubetes com a concentração de 1 para 100 mil, realizando-se a aspiração negativa para certificar-se que não haja injeção intravascular. Evitar em pacientes com arritmia cardíacas os anestésicos contendo vasoconstritores do grupo de aminas simpatomiméticas, como por exemplo a epinefrina, norepinefrina e levonordefrina. A antibacterapia profilática para endocardite bacteriana, segundo a Associação Americana de Cardiologia, são recomendadas para esses pacientes que apresentam as seguintes condições abaixo. O cirurgião dentista deve atualizar-se constantemente para não cometer equívocos durante o atendimento. Deve sempre motivar e orientar o paciente a manter hábitos de higiene bucal e realizar retornos periódicos para evitar a instalação de infecção. Adiar os pacientes recentemente infartados as consultas eletivas até que se completem 6 meses após o incidente. Evitar a prescrição de anti-inflamatórios não esteroides em pacientes hipertensos, que fazem uso de beta-bloqueadores como o propranolol, hidroclorotiazida e inibidores de enzima conversora de angiotensina, como o captopril. O cirurgião dentista deve estar preparado para lidar com qualquer situação emergencial quando atender os pacientes cardiopatas. Quando ocorrer crises hipertensivas arteriais no consultório odontológico, o dentista deve parar a consulta imediatamente, posicionar o paciente confortavelmente e avaliar os sinais vitais.
Se as alterações forem de leves a moderadas, deve acalmar o paciente e encaminhá-lo ao médico. Em casos mais graves, deve acionar o socorro médico e monitorar os sinais vitais. Não é aconselhável a administração de fármacos antihipertensivos, pois pode agravar o quadro clínico do paciente. O estresse, o sangramento, as infecções e aminossintotomiméticas dos agentes anestésicos locais podem desencadear ataque cardíaco. Nada mais é do que a elevação da frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto nos pacientes arritmíacos. O cirurgião dentista deve estar preparado para situações que podem desenvolver no consultório odontológico, como, por exemplo, a angina. Essa cardiopatia consiste em uma dor na região do osso externo, repentina, acompanhada de sudorese excessiva, apreensão, aumento de frequência cardíaca e pressão arterial. A dor geralmente irradia-se para o braço esquerdo. O dentista deve colocar o paciente em posição confortável e administrar o vasodilatador coronariano, como nitroglicerina via sublingual, além do oxigênio. A dor pode variar de 2 a 3 minutos e o cirurgião dentista deve acionar o serviço de emergência e monitorar os sinais vitais. Alguns cuidados, quando tomados pelo cirurgião dentista, são capazes de prevenir ou diminuir complicações, tais como conhecer as medicações que o paciente faz uso, principalmente anticoagulantes, consultar o médico responsável para trocar informações e solicitar exames complementares quando necessário, reduzir o estresse do paciente e adequar a quantidade de solução anestésica local por consulta, dentre outros. O conhecimento de protocolos utilizado na rotina desses pacientes, assim como os aspectos farmacológicos dos anestésicos locais, suas indicações e contraindicações, além das possíveis reações locais e sistêmicas advindas do seu uso, é essencial para um atendimento odontológico seguro, assim como a realização de uma completa anamnese e do manejo adequado da técnica escolhida. E esse foi o vídeo do manejo de pacientes cardiopatas, apresentado na disciplina de pacientes com necessidades especiais. Obrigada pela atenção!